Olá pessoas, aula de hoje exercícios sobre forças. Tá? Para quem tem o livro, quem quer a referência do livro, é da página 150 e 152. A gente vai trabalhar só duas forças, peso e normal. Então, primeiro exercício resolvido aqui, exemplo, tá? É o Sputnik, primeiro satélite artificial lançado em 1957 pela União Soviética, tinha massa de 63 kg. Qual a força gravitacional exercida pela Terra sobre o satélite quando ele se encontrava na superfície e o valor do seu peso? A força gravitacional na superfície é equivalente ao peso, tá? Então é calculada pela fórmula P igual a m vezes g. Então aqui ó, na superfície da Terra a aceleração da gravidade vale 9,8. Então o peso vai ser m vezes g, que é 83 kg, vezes 9,8, 813,4 newtons. Ok? Então tem aqui três questões para vocês. Questão número 1, qual o peso de um carro que tem 500 kg de massa? Tem uma outra pergunta, se o valor do peso sofreria modificação se ele tivesse a 100 km por hora numa rodovia. Então são duas respostas, tá? A questão número 2, uma resposta só, qual é a massa de um astronauta na Lua, que na Terra tem 73 kg, sabendo que a gravidade na Lua é 6 vezes menor do que a Terra. Preste atenção nas perguntas. Na letra A, ele pergunta qual é o... Perdão, na número 1 ele pergunta qual é o peso. Na número 2 ele pergunta qual é a massa. Tá? A massa, só para deixar claro, ela não se altera em função da gravidade. O peso se altera, a massa não. E a número 3 aqui, novamente uma perguntinha de peso. Okay? Segunda bateria de exercício fala sobre força normal. Então, exercício resolvido aqui. Número 1, você tem duas esferas rígidas dentro de uma caixa, está aqui o perfil da caixa, e duas esferas. Ele quer que identifique a alternativa que mostre as forças que atuam na esfera A, as forças de apoio, as forças normais que estão na esfera A. Então ela tem três pontos de apoio, tem aqui o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. A força normal ela é sempre perpendicular à superfície de apoio e apontando para fora da superfície. Como eu tenho uma esfera aqui, então ela vai estar sempre na direção do raio desse círculo que representa a esfera. Então aqui no ponto 1 ela vai apontar na vertical para cima, no ponto 2 direção radial, ou seja, aqui ó, na direção do raio, no centro, apontando para o centro da esfera A, e aqui na posição 3, no ponto 3, vai estar horizontal para a esquerda, também apontando para o centro, ou seja, é essa configuração aqui. Tá? Na questão número 2, qual seria o esquema de forças atuante sobre cada esfera se fosse considerado os pesos também? Então eu tenho a esfera A e a esfera B. Então na esfera A, além das forças normais, aqui eu tenho o ponto 1, ponto 2, ponto 3, igualzinho que está aqui, eu tenho que considerar também o peso. O peso ele é sempre vertical para baixo. Então está aqui, ó, vertical para baixo. Tá? E na esfera B, a esfera B eu vou ter que identificar os pontos de apoio dela. Além do ponto 2, aqui tem um ponto aqui na esquerda e um ponto aqui acima. Então eu tenho força normal no ponto 2, apontando para o centro, novamente, direção radial. Aqui ele identificou como ponto 4, mas não tem nem figura, nem indicado o ponto 4 ali, mas que seja. Tem uma força normal aqui, ó, nesse ponto de apoio aqui na lateral da caixa. Na parte superior também tem um ponto de apoio, então está aqui, ó, e tem o peso também vertical para baixo, ok? Então, uma bateria de exercícios que fala só sobre força normal. Questão número 1, preste atenção, ele quer o diagrama de forças somente no bloco M. Então, isolando o bloco M, quais são as forças que atuam nele. Aí você tem que identificar
das forças que a gente estudou. Nessa bateria de exercícios só tem duas, né, gente? Peso e normal. Então identifica aqui onde é que está o peso, onde é que está a normal, qual dessas opções aqui representa o esquema de forças. Aqui, de novo, preste atenção, ele quer as forças que atuam somente no cilindro A, então somente nesse cilindro A aqui, ó, nos cilindros B e C, tem um erro de digitação aqui, tá? Esse daqui deveria ser o C, mas nesses dois cilindros não importa, só importa no cilindro A. De novo, aqui na número 3, atenção na leitura, ele vai pedir somente calcule a força do bloco, que o bloco C exerce sobre o bloco B. O bloco C, que está aqui embaixo, exerce sobre o bloco B, força de apoio. Tá? E aqui, para quem não entendeu o esquema, faz a leitura cuidadosa aqui, mas eu tenho um esquema aqui de uma escada que está em vermelho aqui, apoiada numa parede e no chão. O ponto de apoio na parede é o ponto A e o ponto de apoio no chão é o ponto B. Ele está querendo que você represente qual é o esquema de forças nessa escada. Qual desses diagramas aqui representam as forças que atuam na escada. Lembrando que se ela está apoiada, força normal. Então, força normal aqui no ponto A, né, para fora da superfície, aqui no ponto B para fora da superfície também. Então, quais são as forças de apoio que atuam na escada? Ficou fácil, né, depois de falar sobre isso. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.